Usando um gancho que você falou que teu pai te disse, que você não tem esse jogo de cintura, essa coisa toda para... Enfim, vamos deixar nesse adjetivo de jogo de cintura. Faltou esse jogo de cintura para ganhar a eleição passada? O jogo de cintura da política faltou. Porque o ano passado, 2019, quando eu assumi, foi 2019 que eu assumi, né? Foi. 2019, quando eu assumi, na segunda cassação do ex-prefeito Crespo, eu assumi com uma prefeitura extremamente conturbada, um processo de cassação, instabilidade administrativa, um problema orçamentário grande. Mas ali você já mudou a tática da outra vez, que fazia aquela coisa de coalizão, todos os partidos ali já mudou. Infelizmente, nesse país, você veja o que a gente vê hoje no Congresso Nacional. Hoje a gente está acompanhando, como acompanhamos na época dos ex-presidentes, né? Mas hoje talvez a gente tenha ficado mais tempo em casa por conta da pandemia, a gente está acompanhando até mais política. Eu própria tenho acompanhado mais. Até por estar em casa, né? Não estar trabalhando. Mas veja, o que aconteceu? Na época, eu tive que compor com partidos, com vereadores, com pessoas para fazer um governo e prosseguir. Eu não podia parar Sorocaba. Como que a gente prosseguiu? A gente prosseguiu deixando Sorocaba em ordem do ponto de vista administrativo e orçamentário em 2019, tranquilo. Em 2020, quando nós poderíamos realizar muitas ações pretendidas, eis que em março veio a pandemia. Com a pandemia, nós tivemos uma estagnação econômica, uma estagnação social. Na realidade, o mundo parou. Sim. Né? E não podemos esquecer, porque hoje prefeito e muitas pessoas falam de forma ignorante, né? Ignorante por quê? Falam sem ter conhecimento ou de forma maldosa. Por que não foi feito ano passado? Porque nós tínhamos a lei eleitoral, as vedações eleitorais. Eu não pude fazer muitas ações que poderiam caracterizar captação de voto, compra de voto, enfim. Havia vedações eleitorais desde abril do ano passado, no período pré-eleitoral. Então vinha, porque a prefeita não fez, não quis fazer, não, é porque eu tinha que me ater àquilo que a lei eleitoral permitia. Então, além da pandemia, eu fiquei extremamente engessada por conta das vedações eleitorais. Né? Contratações, demissões, exonerações, e tivemos a dificuldade de fazer a máquina administrativa girar por conta da pandemia. O Brasil parou, as empresas pararam, né? As pessoas, o comércio. Você coloca a pandemia, claro que mundial, mas se nós não tivéssemos a pandemia, você acha que você brigaria com igualdade de condições? Tranquilamente. E com a pandemia, veja bem, eu sempre falava, isso eu falo com muita tranquilidade, falava para os secretários, para quem quer que fosse. Se eu for concorrer, porque a princípio eu não ia concorrer, eu já tinha até falado que não iria concorrer ao cargo de prefeita, mas por questões partidárias acabei voltando atrás. Chegou a declarar isso, inclusive. Eu cheguei a declarar. Para mim, inclusive. Eu acho que foi... isso eu faço a minha meia-culpa. Eu jamais deveria ter falado que eu não iria concorrer, porque depois eu tive que voltar atrás. Então, eu reconheço humildemente os meus erros ou até a ingenuidade política, né? Falei que quando eu falei, eu não queria mesmo, né? Depois acabei sendo levada a uma situação de concorrer. Mas nós tínhamos vários projetos que não puderam se realizar por conta da pandemia. Lembre do Plano São Paulo, do governo Dória, que muitos falavam, ela é capacho, ela vai atrás do Dória, ela faz... Não, eu fazia o que tinha que fazer. Se eu não fizesse, o Ministério Público me obrigava a fazer. Mas a minha preocupação era... Como aconteceu com outros prefeitos. Única e tão somente, sempre, administrar bem. E o administrar bem o ano passado era preservar vidas, evitar que pessoas morressem em fila de UBS, UPH, hospital. Era evitar que a frustração de receita, porque veja, nós ficamos meses com a arrecadação muito baixa e o déficit orçamentário ia subindo. Então eu tive que tomar diversas atitudes, suspensão
de contratos, repactuação de dívidas, isso previsto pela Lei Complementar 173 do governo federal. Várias restrições, contingenciamento de despesas. Nós chegamos a contingenciar mais de 200 milhões de despesas. Como? Cortando contratos, suprimindo contratos, suspendendo contratos, né? Era o jeito que tinha que fazer. E outra coisa, a tranquilidade de falar. No ano passado, nenhum paciente sorocabano morreu porque não tinha respirador, porque não tinha leito de UTI, porque não tinha leito de enfermaria. Mas no ano passado a epidemia não era tão grave. Tudo é circunstancial. Se eu não tivesse tomado as atitudes que eu tomei, a gente poderia ter 2, 3, 4 vezes mais o número de vítimas, mas eu fui firme, porque eu não estava pensando de forma eleitoreira nem populista. Eu estava pensando enquanto uma gestora, uma administradora responsável, coerente e que sempre pensou, vou fazer o melhor para evitar que os sorocabanos, ou diminuir a taxa de letalidade dos sorocabanos face à pandemia.